Muito boa noite, seja bem-vindo ao Tempo Extra. A crise no Sporting, a contestação a Frederico Varandas e o corte com duas claques vai ser o tema dominante do programa desta noite. Já sabe que pode participar no debate através do Facebook, em facebook.com/Tempo Extra. Vamos ao televoto no diferendo entre Frederico Varandas e as claques. Quem tem razão? Se considera que é Frederico Varandas, liga o 760 300 521. Se acredita que são as claques, marque o 760 300 522. O custo de cada chamada é de 60 cêntimos mais IVA. Temos ainda 4 perguntas nos inquéritos online. Faz sentido uma Assembleia Geral destitutiva para afastar Frederico Varandas da presidência do Sporting, sim ou não? Se Frederico Varandas fez bem em cortar com todos os apoios às claques Juventude Leonina e Diretivo Ultras, sim ou não? Se Bruno Lage é o treinador que o Benfica precisa, sim ou não? E, por fim, Raul de Tomás é um flop, também com a possibilidade de responder sim ou não. Pode responder até ao final do programa através do site da SIC Notícias. Rui Santos, muito boa noite. E começamos com uma destas perguntas, a primeira dos inquéritos online. Até que ponto é que faz sentido uma Assembleia Geral destitutiva para fazer cair a direção de Frederico Varandas nesta altura? Boa noite, João. Boa noite aos telespectadores. Bom, vamos ver. Eu acho que tudo isto que está a acontecer no Sporting é uma barbaridade. É uma barbaridade e é uma indignidade. Porque, na verdade, nós temos aqui misturadas várias questões. A primeira das quais tem a ver com negócios que se faziam e que de alguma maneira ainda se fazem e que estão a acabar e que envolvem as claques do Sporting. E, portanto, temos aqui uma componente de negócio que está a marcar a ferro e fogo a vida do Sporting. Depois temos uma segunda questão, que é o assalto ao poder. Está claramente, neste momento, uma nova campanha de assalto ao poder, de assalto a esta direção e, portanto, há um conjunto de figuras, e naturalmente temos que dizer o nome. José Maria Ricciardi não esconde isso. José Maria Ricciardi tem tido intervenções públicas nesse sentido. Aliás, quando ele perdeu as eleições, ainda não tinha feito, digamos, o balanço dessa derrota e já se estava a alinhar como um potencial candidato para umas eleições que na cabeça dele faziam sentido já nessa altura, portanto, ainda antes de Frederico Varandas e o seu elenco diretivo poderem apresentar alguns resultados. E depois temos aqui uma questão que não pode ser dissociada, mas que não pode ser misturada, que é a questão do desempenho desta direção e deste presidente Frederico Varandas, que tem tido muitos erros. É verdade que tem tido um conjunto de erros, mas a verdade é que o que se está a passar neste momento no Sporting tem a ver com essa barbaridade e essa indignidade, porque o que vem à tona é exatamente aquilo que é o ruído provocado pelas claques e, designadamente, aquilo que são as tomadas de posição, umas mais visíveis, outras menos visíveis. Sabemos que Carlos Vieira, como nós também já percebemos, está a tentar cavalgar esta onda para se propor a poder ser alternativa no futuro do Sporting. Mas existem argumentos para destituir, João, a questão é exatamente em virtude dos maus resultados no futebol. João, a questão é exatamente essa. Deixa-me dizer que no caso de Carlos Vieira é preciso achar que a nação sportinguista não tem memória. Carlos Vieira fez parte do problema, alimentou o problema, alimentou este monstro. O Sporting tem uma relação com as claques que tem a ver também com aqueles que alimentaram este monstro. E, portanto, as pessoas não podem fazer de conta que não têm nada a ver com a situação atual. Tem muito a ver com a situação atual. E eu acho que estas pessoas também acham que os portugueses não têm memória, que se esqueçam, que relativizam tudo e mais alguma coisa. E, portanto, é preciso ter vergonha para as pessoas, neste contexto, assumirem-se como alternativa a algo que não faz sentido nenhum. E tu tocaste no ponto, que é evidente que nós já percebemos que há mecanismos que podem fazer com que esta questão em sede de Assembleia Geral se possa debater entre os associados. Basta um conjunto de associados reunir 1000 assinaturas para se convocar... Mas ainda tem que passar pelo crivo da mesa da Assembleia Geral. Mas é isso que eu te ia dizer. É possível este mecanismo, mas depois quem tem que fundamentar, quer dizer, agarrando-nos nos argumentos que são levados à Assembleia Geral, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral tem que perceber se há fundamentação, do ponto de vista estatutário, para, naturalmente, colocar à votação dos sócios em Assembleia Geral
uma eventual destituição. E a questão é exatamente essa. É que a destituição é um ato muito sério e tem que estar muito bem fundamentado. Não são os erros que Frederico Varandas e o seu elenco diretivo, obviamente que era melhor para a sua credibilidade, para a sua imagem, que este elenco diretivo e este presidente tivessem tomado boas decisões em todas as circunstâncias. Não tomaram, mas neste caminho é também natural que, face aos antecedentes, face também a uma aprendizagem de um conjunto de diretores, nomeadamente do futebol, que estão a fazer o seu caminho também, com erros. É verdade que com erros, mas isso não é fundamento para uma destituição. Quer dizer, este governo de Sporting foi eleito democraticamente, embora com uma maioria, como tu sabes, bastante relativa, no sentido em que não foi uma vitória contundente, mas já se sabia que, em função da profusão de candidatos, que quem ganhasse não iria ter um resultado rotundo. Mas é preciso perceber que é preciso viver em democracia e saber viver em democracia. Portanto, acreditas que todo este ruído também tem como objetivo, eventualmente, fazer com que este Conselho Diretivo desista e, pura e simplesmente, abandone? Com certeza. Vamos lá ver. Não só recomeçou a tal assalto ao poder, não é? Como estão a tentar enterrar Varandas vivo. Isso quer dizer, há aqui um conjunto de circunstâncias que se unem todas, não é? Portanto, há o interesse de quem quer chegar ao poder mais rapidamente, não é? E depois há aqui a questão da contestação das claques, que não tem nada a ver com o amor ao Sporting. Tem a ver com o amor aos interesses que estão subjacentes ao apoio ao Sporting, que é uma coisa completamente diferente. E já lá vamos mostrar esse interesse. E já lá vamos a isso. E que foi alimentado anos e anos a fio, por várias figuras. E não estamos a falar apenas, neste caso, do Sporting. Esta relação com as claques é uma relação proibida e é uma relação pecaminosa. E, portanto, há aqui um pecado original que no futebol em Portugal está à vista de toda a gente e que tem vários responsáveis. E, portanto, os clubes alimentaram um monstro. O caso do Porto é um caso óbvio, evidente. O caso do Sporting é a mesma coisa e percebe-se agora porque é que o Benfica provavelmente também não quer legalizar as suas claques, porque se calhar também não quer ficar dependente de um poder que é um poder excessivo e que passa a estar legalizado. Mas essa é uma outra questão e é uma questão para ser aprofundada, porque naturalmente quando há grupos organizados de adeptos, eles têm que estar legalizados à face da lei. Mas acreditas, Rui, que independentemente do que venha a acontecer no futuro imediato no Sporting, a relação, pelo menos de qualquer futura direção do Sporting com as claques, já vai ser diferente a partir daí? Agora o que acontece é o seguinte, quer dizer, a relação com as claques vai fazer com que quem estiver na oposição a Varandas e quiser tomar de assalto o poder de Varandas, vai outra vez colocar-se ao lado das claques. E vem outra vez a parte negativa de tudo isto. Esta é uma oportunidade extraordinária, se calhar única, histórica, para, nomeadamente no Sporting, que deu o primeiro passo, se regularizar aquilo que é a relação entre as claques e os clubes de futebol. As claques têm que ser colocadas no seu lugar. As claques não estão no seu lugar. As claques são elementos que podem ser fundamentais no apoio aos clubes, que podem ter um papel fundamental em termos daquilo que nós todos, penso eu, pretendemos, que é um futebol positivo, um futebol espetáculo, e dentro dessa ótica do futebol positivo e do futebol espetáculo, as claques têm o seu lugar. Agora, isto que estão a fazer, aquilo que aconteceu no pavilhão João Rocha, no jogo de futsal, aquilo esteve muito perto de qualquer coisa muito parecida com Alcochete, numa dimensão mais pequena. E isto não se pode tolerar. Não se pode tolerar que um conjunto de indivíduos que estão, digamos, organizados debaixo do teto de uma claque, façam aquilo que esses indivíduos fizeram no pavilhão da Alvalade. Mas as claques, nos comunicados que enviaram ontem, diga-se também,
disseram que não são só as claques, há também já uma contestação mas mais generalizada. São duas coisas diferentes. Não estão cingidas só São às claques. duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. E, portanto, uma coisa são as claques que são organizadas e que têm apoios, porque o Sporting retirou alguns apoios relativamente ao protocolo anterior, mas manteve alguns apoios. Quer dizer, houve um cartão amarelo em função daquilo que estava a acontecer, mas os apoios estavam lá. E, portanto, havendo apoios, as claques têm que, digamos, a sua intervenção tem que ser de acordo com aquilo que está protocolado. Portanto, o que está a acontecer é que as claques são um suprapoder em relação às direções e acham que podem fazer o que querem relativamente a posicionamentos políticos que, neste caso concreto, nós estamos a ver que têm claramente aqui uma motivação. E acreditas, Rui, que a maioria dos sócios do Sporting, como apelava também no comunicado que o Sporting emitiu, vai compreender esta posição e vai se juntar ao lado da direção, ou está tudo dependente se a bola entra ou não entra? Evidentemente que já percebemos que este elenco diretivo e o presidente Frederico Varandas estão numa posição muito difícil, porque o terreno está todo minado, são areias movediças e, neste contexto, é muito difícil sobreviver. É muito difícil sobreviver. E já agora, Rui, pergunto aos nossos telespectadores, uma pergunta para ti, se Frederico Varandas tem condições para continuar a ser presidente do Sporting, Rui? Eu acho que, perante o que está a acontecer, se Frederico Varandas não tiver condições, isto é muito mau para o Sporting, é muito mau para a democracia, é muito mau para o futebol português. Porque não faz nenhum sentido que órgãos sociais eleitos democraticamente... Quer dizer, nós estamos agora perante um cenário de uma síndrome de chicotada. Quer dizer, o Sporting está em permanente chicotada. Quer dizer, não são só os treinadores agora. Agora, de repente, se as coisas correm mal, é o presidente que deve ser chicoteado. Isto não entra na cabeça de ninguém. Isto só aqui em Portugal e na cabeça de algumas pessoas. Quer dizer, então, vamos lá ver, após 1 ano e meio, depois daquilo que aconteceu em Alcochete, depois dos milhares de euros, dos milhões de euros de prejuízo que tiveram a ver exatamente com aquela situação, em que o Sporting, que já vinha antes de Alcochete, com grandes problemas do ponto de vista da gestão, da racionalização dos seus recursos, em termos económicos e do ponto de vista desportivo, quer dizer, e de repente, depois de 1 ano e meio, porque se fez algumas más opções, nomeadamente de treinador, o timing do afastamento do José Peseiro, eu disse aqui, a aposta em Marcelo Kaiser, é verdade, a incapacidade de construir um plantel equilibrado, é verdade, mas isto é motivo para uma destituição. Uma destituição é para quem rouba, uma destituição é para quem causa dolo à instituição. Estes erros, o Sporting pagará estes erros, naturalmente, mas são erros que são normais, que devem ser elencados, devem ser criticados e devem ser analisados, mas fazem parte de um enquadramento de órgãos sociais, de um presidente, de uma equipa do futebol que comete os seus erros e, portanto, destituição. As pessoas não estão a perceber o que é que se está a passar. Não, e o problema disto é que fala-se uma vez de destituição, toda a gente começa a falar de destituição. E mesmo os candidatos começam a encher o peito, querem chegar à presidência do Sporting, enchem o peito e acham que há fundamentos para isto. Não há fundamentos para isto. E eu não acredito que o Rogério Alves possa trair, porque, quer dizer, para haver uma situação destas, tinha que haver uma traição do Presidente da Mesa da Assembleia Geral ao Presidente da Direção e aos outros órgãos sociais. E consideras que José Maria Ricciardi, que teve 14,5% nas últimas eleições, teria um resultado diferente neste momento? José Maria Ricciardi está a aproveitar, está a cavalgar a onda. Eu gostei de o ouvir dizer que se ele está disponível e, portanto, que é sempre uma alternativa para o Sporting, e já percebemos que ele está, de facto, muito disponível e quer chegar à presidência do Sporting. Eu gostei de o ouvir dizer uma coisa que eu critiquei aqui na altura, que teve a ver com a opção dele para o futebol. E espero que, se alguma vez ele for alternativa, realmente repense tudo isso, porque eu acho que nessas eleições isso penalizou-o muito nas urnas. Mas eu tenho dito, José Maria Ricciardi, que tem, enfim, virtualidades associadas àquilo que é a sua experiência de vida, àquilo que nós conhecemos que ele fez, e não nos podemos esquecer também que ele foi sempre uma espécie de
uma reserva de várias direções e que, direta ou indiretamente, teve alguma coisa a ver com o passado não muito recente. E com algumas reestruturações também. Com algumas reestruturações, com algumas responsabilidades e, portanto, é uma espécie de homem invisível na história do Sporting, designadamente para os assuntos financeiros. Mas eu acho que isto não faz sentido nenhum. Estes timings não fazem sentido nenhum. Zé Maria Ricciardi pode ter pressa de ser presidente, mas não pode atirar o Sporting para este buraco, porque há uma coisa que é fundamental. Quando tu falavas nas questões desportivas, é muito simples perceber uma coisa. O Sporting foi campeão em 2002, não é? O Sporting foi campeão em 2002. Não há nenhum clube vocacionado para o futebol e que queira ter resultados que tenha, digamos, uma trajetória como o Sporting tem. O Sporting, desde 2002, que foi a última época em que foi campeão, 2001, 2002, e temos aqui teve 16 treinadores e 6 presidentes. 16 treinadores e 6 presidentes. Ninguém consegue fazer nada se não conseguir ter uma base de estabilidade fundamental para que haja resultados desportivos, que haja um desempenho de acordo com aquilo que são as expectativas dos sócios e, naturalmente, dos órgãos sociais. Se nós quisermos comparar aquilo que é, desde 2002, a realidade do Benfica e do Futebol Clube do Porto, dá para perceber que o Benfica teve 2 presidentes, estamos a falar do Manuel Vilarinho e Luís Filipe Vieira, 9 treinadores, portanto, baixa quase em metade, e o Futebol Clube do Porto tem 13 treinadores com 1 presidente, repare, 6 presidentes no caso do Sporting, 2 no caso do Benfica, 1 no caso do Futebol Clube do Porto, e no caso do Futebol Clube do Porto, estes 13 treinadores, que são demasiados, têm a ver exatamente com o momento crítico da própria vida do Futebol Clube do Porto. Quando o Futebol Clube do Porto esteve mais instável, foi exatamente no momento em que trocou de treinadores. Não há nenhum clube. E, portanto, o Benfica hoje tem uma estabilidade maior porque mudou menos de presidentes e mudou menos de treinadores. Esta estabilidade, não há ninguém, tirem o cavalinho da chuva. E eu queria dizer ao José Maria Ricciardi que certamente não gostaria, se tivesse sido eleito, se tivesse ganho as eleições com o mesmo resultado de Varandas, não gostaria certamente, nem ele, nem outro que tivesse ganho na situação de Varandas, que lhe estivessem a fazer, neste momento, aquilo que estão a fazer a Varandas. Ninguém, porque ao fim de 1 ano e meio, não havendo fundamentos, tem a ver com o dolo, tem a ver com o roubo. É claro que haverá sempre argumentos que há sempre dolo, no sentido de algum prejuízo. Evidentemente que há algum prejuízo, mas o Sporting, que é outra coisa que é importante ver, o Sporting, desde os títulos do Sporting, desde que o Sporting foi campeão em 2002, teve 3 presidentes, não é? Filipe Soares Franco ganhou 4 troféus entre 2005 e 2009. Bruno Carvalho, portanto, estamos a falar em 4 anos, não é? 2 taças de Portugal e 2 supertaças, não é? Filipe Soares Franco, 4 troféus. Bruno Carvalho, em 5 anos, 3 troféus, não é? E, neste momento, Frederico Varandas, num ano e meio, 2 troféus. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que desde 2002, na verdade, quer dizer, se fizermos a média, não é, das presidências dos presidentes que estiveram no Sporting pós-último título de campeão nacional, estamos a ver que a média de Frederico Varandas é superior à dos seus antecessores. E, portanto, é neste quadro que nós estamos, neste quadro de loucura. Porque, na verdade, ao fim de 1 ano e meio, e com estes sintomas, é uma loucura e é um mal que se está a fazer à instituição, e é um mal que se está a fazer ao Sporting Clube Portugal, estarmos a falar de destituições e de movimentos. Eu acho uma piada, quer dizer, eu não acho piada nenhuma porque isto é grave, porque lesa a credibilidade de uma instituição, a imagem de uma instituição, e eu gostava de saber onde é que está a maioria dos sócios do Sporting. Porque há um afastamento. Há de facto um afastamento, mas tu achas que vai haver aproximação? As pessoas têm medo. João, nós estamos a falar numa situação de relação de claques que protagonizaram há pouco tempo em Alcochete aquilo que tu sabes. Tu achas que as pessoas se querem envolver nestas coisas? Têm famílias, têm medo, é verdade que têm medo, querem se meter nisto. Tu achas que há alguém no centro de Portugal, ou no norte de Portugal, ou no sul de Portugal, ou mesmo em Lisboa, na capital,
que vão dar a cara, que se querem meter nesta confusão e nesta loucura. E, portanto, no meio disto, há uma valorização e um aproveitamento, por um lado, das claques, e eu repito, claques sim, mas enquadradas e, portanto, a cumprirem de acordo com aquilo que são os protocolos e aquilo que são as regras, não é? E, portanto, nesse sentido, há um aproveitamento não apenas das claques, e há um aproveitamento de quem quer chegar ao poder. É preciso compreender isto. É preciso compreender isto. Agora, outra coisa são os erros. E nesse plano, que eu acho é que Frederico Varandas que está a travar uma luta importante. Importante, tu sabes, João, és a minha principal testemunha. Eu aqui, há muito tempo que vinha falando deste problema das claques. E há muito tempo que eu vinha dizendo que era preciso tomar posições duras sobre estas matérias. Porque claques sim, mas não este tipo de claques. E a norte, no centro e a sul. E, portanto, nesse sentido, é uma atitude de grande coragem que se deve louvar não apenas em termos daquilo que é o debate futebolístico, mas que se deve louvar em termos nacionais, em termos do Estado. E eu queria te dizer, a propósito de Estado, que eu sei que o Presidente do Sporting vai ser convocado para reuniões com o Ministério da Administração Interna e com o Ministério da Educação, / Secretaria de Estado do Desporto, que pode ser um bom sinal. Aliás, eu devo dizer que fiz hoje uma pergunta ao Secretário de Estado do Desporto, à Secretaria de Estado do Desporto, a perguntar qual é a posição do Secretário de Estado do Desporto e do seu máximo responsável perante esta decisão do Sporting, em relação às claques. E obtive a seguinte resposta. A decisão a que faz referência é da estrita competência da SAD em causa, Sporting SAD. Em rigor, qualquer suspensão do protocolo que define os termos dos apoios de uma SAD ou clube a um grupo organizado de adeptos resulta da avaliação que aqueles efetuam sobre o contexto das relações com estes últimos, devendo ser comunicada à Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência, pelos clubes, quando acontece nos termos da lei. Adicionalmente, refira-se que os protocolos dos clubes com os grupos organizados de adeptos devem valorizar comportamentos positivos e, por maioria de razão, excluir os comportamentos negativos, contrários aos valores desportivos. São instrumentos fundamentais para a relação de transparência que deve existir entre grupos organizados de adeptos e respectivos clubes. Isto para dizer o quê? Isto dito assim, nós percebemos. Pronto, isto é enquadramento legal, tudo bem. Mas eu acho que há aqui também uma responsabilidade política que tem que ser assumida. Nós, cidadãos, precisamos de ser protegidos. Não podemos estar protegidos. E quem tem a coragem de tocar na ferida tem que ser protegido também. Portanto, é uma instituição que está em causa. Não é a proteção de um presidente por ser aquele presidente, é a proteção da instituição, porque isto condiciona a gestão de qualquer clube, seja ele o Sporting ou, nas mesmas circunstâncias, outro clube qualquer. Rui, vou-te convidar a ir até ao nosso vídeo wall e vou recuperar também a pergunta do televoto, que era a seguinte: no diferendo entre Frederico Varandas e as claques, quem tem razão? Ora, a votação neste momento está a dar 97% para Frederico Varandas e 3% para as claques. E por falar em claques, Rui, há um dos fundadores da Juveléu que falou. Eu achei muito interessante aquilo que foi observado em termos de uma declaração prestada ao Diário de Notícias por um dos fundadores da Juveléu, Luís Figueiredo. Ele diz que os clubes estão sujeitos a uma tropa pretoriana que vive à custa do clube e de explorar outros sportinguistas, sem esquecer a intimidação de sócios para jogos eleitorais. Não foi isso que presidiu à Fundação. Exato. E, portanto, neste caso concreto, percebemos que um dos fundadores tem esta posição, que é uma posição clara e é uma posição que penso que faz todo o sentido. É o fundador que diz: não, as claques não foram constituídas com este objetivo de condicionar outros sócios e aquilo que é o ambiente nos estádios de Alvalade, nos pavilhões desportivos, no apoio às equipas do Sporting Clube Portugal. E esta é uma posição muito importante,
porque foge àquilo que é a linha habitual daqueles que se constituem e que se associam em claques de futebol. E diz mais, não é? Diz ainda Luís Figueiredo que as claques do Sporting não servem ao Sporting, a solução é colocar um fim a este modelo e recomeçar de forma a ter apoio efetivo e efetivo e não claques que servem para intimidar os sócios do Sporting. Isto é muito importante, porque, na verdade, eu acho que esta é tal oportunidade histórica para que seja refundado o conceito das claques e o seu comportamento na relação que estabelecem com os clubes de futebol e com as outras pessoas que são adeptos e que vão ao estádio para ver futebol e que não querem ter nada a ver com questões de natureza política ou negócios, etc. E, portanto, eu queria valorizar muito esta posição de um fundador da Juveléu e dizer que ela pode ser o princípio, de facto, para um grande debate. Eu já disse uma coisa que me parece clara, que é as claques devem existir, mas se as claques não se souberem comportar e se forem fautores de violência, então tem que se acabar com elas. Não pode haver aqui meias tintas, ninguém deve ficar a meio da ponte. E que se aproveite esta situação, não apenas para aquilo que é a realidade do Sporting Clube de Portugal hoje, mas para aquilo que acontece no futebol em Portugal há muitos anos. E Rui, na sequência e também por isso, na sequência daquilo que disseste há pouco, em alta está também Frederico Varandas. E por isso esta semana acho que há todos os motivos para colocar Frederico Varandas, o doutor Coragem, em alta na nossa Bolsa de Valores. E porquê, João? Pelas razões que eu disse há pouco. É preciso ter coragem. Não é fácil. Acreditem que não é fácil. Porque o mais fácil é, de facto, ser uma pessoa esconder-se por ter medo, por ser coagido e porque não quer ter problemas nas suas vidas. Tomar esta posição é uma coisa que nós todos devemos dar alto significado. E Frederico Varandas não merece estar sozinho nesta luta. Esta é uma luta que já preconizava há muitos anos e que merece ser seguida. Eu espero, sinceramente, que os sportinguistas, os verdadeiros sportinguistas, entendam a dimensão e o alcance do significado desta tomada de posição. Vêm aí tempos difíceis. Frederico Varandas incorre em perigos vários. Está em perigo, é preciso dizer, está em perigo. E temos que ter todos a consciência do passo que foi dado e do que é que se vai seguir. O Sporting tem 2 jogos a seguir de extrema importância. Este com o Rosenborg na quinta-feira e depois com o Vitória de Guimarães no domingo. Já houve, os cortes já se começaram a sentir nos pavilhões, já não houve tarjas e vai continuar a acontecer. Já hoje, não é? E, portanto, vamos ver os desenvolvimentos disto tudo, sendo que nós também preparamos, digamos, alguns números que fazem com que as pessoas possam entender melhor qual é a realidade, o que é que vai mudar, o que é que esteve para trás e o que é que vai mudar no futuro. E vamos falar, Rui, das dívidas das claques. Exatamente. E, nesse sentido, eu tentei informar-me sobre aquilo que são as dívidas neste momento, que são as dívidas das claques ao Sporting, e nesse sentido temos uma tabela com esses números em que nós fazemos... Estamos a ter alguns problemas técnicos, mas... Que estamos a ver. Bom, estamos a ver para já as multas, mas isto é o conjunto... Deixa-me contextualizar e posso dar informação, talvez graficamente o nosso problema fique resolvido, que em termos de dívidas das claques, em 2006 estamos a falar de 350 mil euros, em 2017 450 mil euros, em 2018 549 mil euros e em 2018 480 mil euros. Exatamente. Portanto, nós... e aqui as multas que estamos a ver são as multas... Isto são as multas pagas... que o Sporting já pagou, não é? Em função daquilo que foram questões relacionadas com estragos feitos pelas claques, etc. E, portanto, o montante das multas, desde esse momento, estão contabilizados em cerca de 320 mil euros. E, portanto, há, de facto, eu não sei se podemos mostrar em grafismo, se calhar não podemos, mas temos os números, como tu já disseste, que têm a ver com a evolução. Já este ano, em 2019, esse valor baixou um pouco em função... De 549 no ano passado para 480 mil euros. E, portanto, houve coisas que, na verdade, estamos agora aqui a ver, ainda bem, obrigado. Agora sim, conseguimos. E, portanto, nós estamos a ver... Desde 2016 a 2019, aqui está enganado, é 2019, temos um acréscimo das dívidas das claques do Sporting.
É bom dizer que estas dívidas, cerca de 48%, têm a ver com a Juveléu, 350, 450, 549 e já este ano baixaram para 480 mil euros. São valores muito significativos, têm a ver naturalmente com prejuízos para a própria instituição e para o próprio Sporting Clube Portugal. E vamos ver também já a seguir aquilo que mudou, aquilo que era antes e aquilo que é agora. Antes, as claques do Sporting tinham direito a 875 convites. Não pagavam, portanto, qualquer valor em função destes quase 1000 convites. As Gamebox eram compradas a 135 euros por época, o que significa que tinham ser vistos mais ou menos cerca de 25 jogos por época em casa por este preço. E, portanto, dos 875 convites antes, agora os 875 bilhetes vão ser pré-pagos, a diferença. Gamebox, 135 euros época, passa a ter um desconto, portanto passa a 120 euros. Depois havia uma situação que era 2.000 bilhetes de reserva por jogo, em que era feito o valor mais barato e, portanto, para os jogos grandes, nomeadamente, as claques tinham acesso a esses bilhetes para cada jogo e agora não há mais bilhetes de reserva, não há nada. Os bilhetes são comprados em bilheteira. Acabou-se. Acabaram-se as viagens com a equipa? Acabaram-se as viagens com a equipa nas deslocações e, portanto, agora isso acontecia antes e as multas continuam a ser suportadas pelo Sporting e isso, aliás, é uma questão que tem a ver com os próprios regulamentos e aí não há nada a fazer. Mas, portanto, há aqui uma clara diferença, é a perda de benefícios e, portanto, perante esta perda de benefícios, que já tinha acontecido com o primeiro protocolo, é preciso perceber que as claques não estão contentes. Não estão contentes. E, portanto, é isto que está em causa. Se não estivesse em causa esta perda de privilégio e esta perda de privilégio está fundamentada, então nós podíamos pensar nas razões pelas quais as claques tomavam posições de outra natureza. Havendo esta situação de perda de benefícios e de perda de privilégios, obviamente que todas as coisas que têm a ver com o ruído, com as críticas, etc., e com situações de violência. Não é? Um diretor, um vogal do Sporting, teve o seu carro danificado. E nós não podemos tolerar isso e achar que estas coisas são normais. Não pode ser. Rui, podes regressar aqui à nossa mesa. E isto tudo, de alguma forma, já vinha desde há bastante tempo, mas teve aqui um balanceamento superior com a derrota em Alverca e com o afastamento da Taça de Portugal. E agora, vamos ver, isto são as questões que têm a ver, primeiro, como eu estava a dizer, em termos daquilo que é se há fundamentos ou não há fundamentos para a destituição. Para mim não há nenhum fundamento para a destituição. Em segunda questão, relacionada com as claques e esta história dos negócios. E em terceiro lugar, então, entramos na questão dos erros desta direção, deste presidente e de todos aqueles que o acompanham. E, de facto, nós temos que perceber aqui uma coisa. O futebol do Sporting está a viver um mau momento por variedíssimas razões. E eu não posso esquecer que a constituição deste plantel foi uma constituição com muitos erros. E aquilo que eu digo é o seguinte: Frederico Varandas é um presidente que está a ser acossado e que está a ter naturais dificuldades. Está a tentar fazer um trabalho, não olhar muito para a espuma e tentar fazer alguma coisa do ponto de vista estruturante, por exemplo, na academia, algumas coisas que são importantes. Fez passar a ideia de que não havia nenhuma reestruturação, que os bancos não assinaram nada e portanto, isso faz parte também de uma contra-informação exatamente para deitar abaixo Frederico Varandas. E, portanto, houve coisas que foram feitas e estão a ser feitas e que o Sporting precisa ter tempo e ter alguém que as faça para salvaguardar o futuro do Sporting. Porque há situações de conjuntura, de contexto, situações que têm a ver com decisões no momento, mas há outro tipo de decisões que têm a ver com as tais decisões de natureza estruturante que precisam ser feitas para salvaguardar o futuro do Sporting. E essas, de alguma maneira, estão a ser feitas. E, portanto, é preciso ter também olhos para isso e não apenas para aquilo que são os resultados imediatos. Porque, como eu estava a dizer há pouco, as coisas não mudaram muito. Se olharmos para o número de títulos, é o que é.
Se olharmos para as classificações do Sporting no Campeonato Nacional, é o que é. Mas Rui, esta direção tem sido também acusada de alguma forma de ter queimado treinadores. Foi assim com o Lionel Pontes também. Eu já apontei. Foi assim com o Kaiser. É verdade. Agora Silas não poderá, aparentemente não poderá ser corrido, entre aspas, tão cedo. Eu acho que Frederico Varandas esteve aqui. E temos Frederico Varandas e também Hugo Viana quase a sacudirem as mãos. Frederico Varandas teve aqui um problema, que foi, ele tentou baixar o nível do ruído, com menos intervenções, com mais trabalho, uma certa invisibilidade, menos ruído e tentar, em função daquilo que foram algumas decisões tomadas pela Comissão de Gestão, e eu quero dizer, abrir um parênteses, que acho muito mal o que o José Sousa Sintra está a fazer. O que o José Sousa Sintra está a fazer agora está a aparecer... Este périplo de entrevistas. É uma coisa que faz mal ao Sporting. Não faz bem nenhum ao Sporting. Faz mal. Não sei o que é que o José Sousa Sintra quer neste momento. Se quer voltar ao ativo, se quer voltar a ser presidente. O que é que ele quer? Porque isto, se ele se diz tão sportinguista e percebendo exatamente o que é que está a acontecer, ele devia imiscuir-se, não se devia imiscuir nisto, devia ter uma posição construtiva e não destrutiva como está a ter. E, portanto, vamos lá ver. Eu acho que houve aqui uma questão de posicionamento de Frederico Varandas, que tentou entrar devagar, trabalhar com um certo silêncio, mas depois temos que perceber, de facto, quais foram as opções. Eu disse aqui, na altura certa, que achava mal o timing do afastamento de Zé Peseiro. Tentava entender porque é que foi afastado. Talvez uma grande vontade de Frederico Varandas ter um treinador da sua escolha. Mas a escolha foi má. Marcelo Kaiser foi uma má escolha. E eu acho que foi escolhido aquela figura porque tinha um perfil próximo daquilo que Frederico Varandas entendia como o perfil necessário para o Sporting naquele momento. O Sporting passou essa fase. Frederico Varandas tem que perceber o que é que está a acontecer e naquilo que é possível fazer no imediato relativamente ao futebol do Sporting, ele tem que fazer. Se ele achar que o Hugo Viana, porque a estrutura do futebol do Sporting, as escolhas feitas por Hugo Viana e aquilo que tem sido o desempenho de Beto, que eu acho que são duas coisas completamente diferentes. Em funções diferentes. Completamente diferentes, responsabilidades, etc. O Hugo Viana tem um nível de responsabilidade que eu acho que o Beto não tem. Mas, em todo o caso, o que eu digo é, se Frederico Varandas entende que o Hugo Viana não tem, digamos, a capacidade para fazer aquilo que o Sporting precisa e se cometeu alguns erros do ponto de vista do aconselhamento, etc., porque eu parto do princípio que as decisões tomadas pelo Presidente têm a ver também com recomendações, aconselhamento, trabalho feito pelo scouting, etc., mas se chegar à conclusão que um dos problemas é o Hugo Viana, eu com todo o respeito que tenho pelo Hugo Viana, pela sua forma de estar, etc., Frederico Varandas tem que agir. Tem que agir. Se ele entende que o problema do Sporting tem a ver exatamente com este tipo de escolhas e que estas escolhas condicionam tudo o resto, tem que começar a desfazer os nós. E portanto, esse será... E outra questão tem a ver... Eventualmente o próximo nó a desfazer por parte da direção. Não sei, eventualmente. E outra coisa que me parece clara foi a questão Bruno Fernandes. A questão Bruno Fernandes condicionou, digamos, aquilo que foi, portanto, a saída do Rafinha, não é? A saída do Rafinha parece que não, mas desequilibrou bastante o plantel. Não há, digamos, um jogador que entre no lugar do Rafinha e que tenha o rendimento do Rafinha. Não há. Os jogadores que foram contratados vieram todos muito condicionados, mas foram, digamos, uma consequência do facto do Bruno Fernandes não ter saído até à última. Havia a expectativa. Eu não quero dizer que houve aqui, se calhar, traições, mas é preciso perceber exatamente o que é que aconteceu. Quer dizer, se foi um rol de circunstâncias que se acumulou e acabou por ser contra os desígnios do próprio Presidente, ou se houve alguém aqui neste circuito, porque é fácil também de perceber qual foi o circuito montado para a reconstituição do plantel, se houve alguém que traiu o Frederico Varandas. É preciso também ver isso. Não é? E, portanto, houve aqui, na escolha dos jogadores, na escolha dos treinadores, houve aqui erros claros. O Jorge Silas, por exemplo, este jogo e esta eliminação. O Jorge Silas cai ali um bocadinho de paraquedas, quer dizer,
Eu acho que todos nós que acompanhamos estas coisas e percebemos a forma de estar dos treinadores, as escolhas dos treinadores, percebemos que o Jorge Silas é alguém que tem um grande potencial como treinador. Não é um treinador feito, não é um treinador ainda encartado com o nível 4, que é uma questão que também pode suscitar alguma discussão. Mas nós percebemos que é um treinador que tem boas ideias, tem uma boa ideia de jogo e que é capaz de levar os jogadores a interpretar essa ideia de jogo. Mas para já ainda não... Mas cometeu um erro, um harakiri, com o Alverca. Ele sabia das potencialidades do Alverca. Ele não podia fazer aquilo que fez, foi apresentar uma equipa que não era a melhor equipa do Sporting. Era proibido. Também não ajudou. Repara, isto parece uma coisa tipo... aquilo que está a correr mal parece que vai correr pior, quer dizer, não há nada que corra bem. Naquele jogo com o Alverca foi melhor, foi a melhor equipa, a mais organizada, mas naquele jogo até houve coisas positivas do Sporting, só que nada corre bem. Parece que há uma maldição, em Alvalade. A ver, vamos o que é que vai acontecer nos próximos tempos em Alvalade, se bem que a nuvem da contestação parece que está mesmo por cima do estádio. Vamos olhar para o Benfica, que tem amanhã o seu terceiro jogo na Champions esta época. Há aqui um teste claro a Bruno Lage também. Eu acho que sim. Vamos lá ver, eu quero dizer que a renovação de Bruno Lage está pronta. Pode ser anunciada nas próximas horas, nos próximos dias, mas eu entendo esta renovação como um prémio. Eu acho que o Bruno Lage, esta renovação não é, digamos, um voto de confiança no sentido de dar a Bruno Lage uma maior maturidade, uma maior longevidade no Benfica. É formalmente, mas pode não ser na prática. O que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que, independentemente daquilo que possa ser o desempenho do Benfica no espaço europeu, e estamos a falar da Champions, que esta renovação far-se-ia sempre por razões que têm a ver com uma certa gratidão. Isto é, o Bruno Lage no Benfica foi útil, foi importante num determinado momento. Isso não se pode esquecer. Eu acho que a SAD do Benfica e o seu presidente, desse ponto de vista, estão a fazer bem. Mas estás a falar do Bruno Lage no pretérito. Não, o que eu estou a dizer... Quando ele é presente. Vamos lá ver, as coisas mudaram um bocadinho em relação a... O Jorge Jesus está a fazer uma grande campanha no Brasil, como nós sabemos. Ele pode ganhar o Brasileirão e pode ganhar a Libertadores. O Flamengo não ganha a Libertadores desde 1981. Portanto, é uma coisa histórica. Se o Jorge Jesus ganhar a Libertadores e for campeão do Brasil, quer dizer, os brasileiros e os adeptos do Flamengo estão rendidos ao Jorge Jesus. É uma coisa impressionante. E querem que ele continue. Eu também já disse aqui que o Benfica precisa de dar dimensão ao seu projeto europeu. O Benfica tem um projeto. Estamos a ver aqui as imagens do... E ele está em alta na nossa Bolsa de Valores. Está na Bolsa de Valores em alta também por isso. Eu tenho recebido, até de vários colegas da comunicação social, muita curiosidade sobre o Jesus, se vai continuar, se não vai continuar, o papel dele. Eles estão rendidos ao Jorge Jesus. E o Jorge Jesus hoje vale muito mais do que valia antes. Esta passagem pelo Brasil, também já disse aqui, é fundamental neste sentido, é que ele hoje é portador de uma informação que é uma informação crucial enquanto treinador, que pode estar no espaço europeu, mas que traz do Brasil um conjunto de informações muito, muito importantes. Portanto, estas orações a Jesus que são feitas lá no Brasil assumiram uma dimensão extraordinária. E, portanto, aquilo que eu digo é, o Benfica tem um projeto nacional a atirar para a Europa e acha que com esse projeto nacional, com base no Seixal, que vai chegar à Europa com resultados. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o Benfica, para alcançar a tal dimensão europeia com resultados, precisa de mesclar muito mais aquilo que são as opções de jogadores formados no Seixal com outro tipo de jogadores. E esse outro tipo de jogadores, penso que o Bruno Lage não está em condições de o fazer, porque... E nós temos aqui os 11 jogadores mais utilizados. Bom, fomos à procura do 11 mais utilizado pelo Bruno Lage, não é?
E, portanto, estamos aqui... Com Vlacho Dimos, Grimaldo, Ferro, Ruben Dias, Nuno Tavares, Florentino, Tarapte, Pizzi, Rafa, Raul de Tomás e Seferovic. Exato. E, portanto, aqui é o 11 dos jogadores mais utilizados pelo Bruno Lage. E temos também os 11 jogadores do Benfica na Liga dos Campeões. Com Seferovic e Raul de Tomás também como avançados, Vlacho Dimos, Grimaldo, Ferro, Ruben Dias, Tavares, Tarapte, Feiza, Rafa, Pizzi e Raul de Tomás e Seferovic. Bom, e portanto... o que nós Aqui a grande diferença é Feiza na Liga dos Campeões em vez de Florentino, que também esteve lesionado. Bom, e portanto houve algumas alterações que o Bruno Lage fez nos jogos da Champions que não resultaram e acabaram por enfraquecer mais a equipa e portanto a única coisa que eu não concordo relativamente àquilo que tem sido o posicionamento de Bruno Lage é enfraquecer a equipa em ambiente de Champions. Agora, é uma grande oportunidade. Amanhã o Benfica tem uma grande oportunidade para se reequilibrar e para ter uma palavra a dizer ainda na Champions deste ano. Porque o Lyon, eu estive a ver o Lyon com o Dijon, o jogo acabou 0-0 e devo-te dizer que é verdade que o Lyon não apresentou a sua figura principal, que é o Depay, e que está disponível para o jogo da manhã. Já vi os convocados do Benfica e percebo que André, Almeida e Rafa estão convocados e estando convocados parte-se do princípio que estão em condições para competir e estando em competições para competir o que eu digo é que esses jogadores devem jogar. É claro que o entendimento do Bruno Lage pode ser diferente porque entende que o Tomás Tavares pode estar em condições de render mais do que André Almeida, mas eu entendo que nestes jogos a experiência é fundamental, não se pode inventar. E, portanto, amanhã o Benfica tem uma grande oportunidade de vencer o Lyon, porque o Lyon está frágil, o Lyon não ganha, há uma série, ganhou os 2 primeiros jogos do campeonato, ainda com o Silvinho. E ganhou ao Leipzig. Sim. E ganhou ao Leipzig já na Champions, mas para o campeonato não ganha desde a segunda jornada. O Rudi Garcia estreou-se agora no jogo com o Dijon e o desempenho foi fraco. Aliás, os adeptos do Lyon assobiaram a equipa e assobiaram o Rudi Garcia. Será então, Rui, uma oportunidade para o Benfica vencer finalmente na Champions? Estamos mesmo na reta final, em baixa na Bolsa de Valores de Luís Filipe Vieira. Sim, por uma razão. Eu esperava, de facto... E temos o contador também. Exato. E só por esta razão, aquilo que aconteceu na Assembleia Geral do Benfica mereceria, da parte de Luís Filipe Vieira, um outro tipo de gestão deste dossiê. Nós estamos a contar naturalmente os dias que já passaram sem que o presidente do Benfica, o líder do Benfica, peça desculpa aos sócios do Benfica, porque aquilo que ele fez e protagonizou é uma coisa que não se pode branquear, que não se pode esconder. Há o plenário, que está marcado, eu tenho informações que Luís Filipe Vieira, só depois da reunião desse plenário, vai tomar uma posição, mas, entretanto, o que eu julgo é que ele perdeu uma grande oportunidade para se colocar numa posição em que deixasse o Benfica com a imagem imaculada. Isso não aconteceu, portanto vamos continuar a contar os dias, porque entendemos que aquilo que aconteceu naquela Assembleia Geral do Benfica foi demasiadamente grave para um silêncio absolutamente ensurdecedor. Rui, o nosso tempo terminou, vamos dar conta do resultado final do televoto. Ora, a pergunta era se no diferendo entre Frederico Varandas e as claques, quem tem razão? Ora, Frederico Varandas votaram 96%, 4% nas claques. Nos inquéritos online, se faz sentido uma Assembleia Geral destitutiva para afastar Frederico Varandas da presidência do Sporting, 29% considera que sim, 71% considera que não, e estes 71% é o número que faz parte da história do Sporting nos últimos tempos. Frederico Varandas fez bem em cortar com todos os apoios às claques Juventude Leonina e Diretivo Ultras. 77% diz que sim, 23% que não. Se Bruno Lage é o treinador que o Benfica precisa, 62% diz que sim, 38% diz que não. E se Raul de Tomás é um flop, 74% diz que sim, que é um flop, 26% diz que não. Rui, boa noite. Até para a semana. Fico com o cartoon desta semana do Carlos Laranjeira. Estamos de regresso na próxima terça-feira.